Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar do terceiro e quarto episódio de Talamasca, A Ordem Secreta. E eu devo avisar vocês que eu não vou fazer um apanhado separadamente do terceiro e quarto episódio. Não, vou fazer algo muito mais geral, porque esses dois episódios eles se complementaram muito e trouxeram muitas revelações que fazem as motivações dos personagens terem muito mais sentido do que aparenta ser. E, sem mais delongas, vamos ao que interessa, porque eu tenho muita coisa para falar sobre esses episódios. Eu devo dizer a vocês que o terceiro episódio, e quarto episódio, eles melhoraram muito na questão do mistério. Eles conseguiram abraçar mais essa ousadia e essa evolução gradativa dos poderes do nosso personagem e também dele como espião. Isso aqui foi um ponto alto, e ao mesmo tempo também a série ela vem trabalhando com o que motiva cada um desses personagens, o que leva esse personagem a fazer o que estão fazendo, qual a verdadeira finalidade deles com o arquivo 752. Será que é só encontrar alguém ou algo mais? Então a série ela buscou de alguma forma trabalhar isso nesses dois episódios e explicará de fato o que eles querem e algo a mais que pode ser explicado daqui dos próximos últimos episódios. E dentre essas motivações, a que eu mais gostei direto e indiretamente foi as motivações da nossa Ellen. É porque ela tem um propósito, encontrar a irmã, mas ao mesmo tempo a gente vai entrando em mais camadas na vida dessa personagem, essa questão de habilidades inaptas, essa coisa de conseguir se disfarçar bem em tantas outras formas, como se de alguma forma ela fosse uma transmorfa, que consegue mudar facilmente de habilidade para as outras pessoas. Eu juro, teve um momento que eu pensei que ela ia se transformar numa outra pessoa automaticamente, mas não aconteceu, e a peruca dela me chamou muita atenção por ser algo muito parecido com a foto que o Guy vê da mãe. Não sei vocês, eu tô aí jogando por vento. E eu gostei da medida que a gente vai seguindo a história, a gente retoma o passado para explicar o porquê ela é assim e qual o verdadeiro propósito dela, que além de encontrar a irmã, é de alguma forma destruir a Talamasca. Ela tá como um agente dupla, mas um agente dupla muito mais pessoal do que trabalhar para alguma outra terceira pessoa que não existe, a não ser ela mesma. Foi o que eu mais gostei desse ponto da gente olhar essa personagem. E aqui a gente tem essa pegada muito de Miss Peregrine, o lar das crianças peculiares, onde a gente vê no período de guerras, crianças sendo usadas para testar habilidades, algo disso, para tentar contato com o outro lado, ou possivelmente tentar decifrar códigos ou algo do tipo, e ser uma grande arma dessa grande disputa entre países que aconteceram há muito tempo e que acontece de alguma forma ainda no presente. Eu achei muito interessante porque isso vai entregando pra gente qual é o verdadeiro propósito dessa série existir e do porquê esses personagens tem algo tão em comum, no caso do Guy com a Ellen, essa questão das habilidades mentais, de alguma forma conseguir decifrar códigos que ninguém consegue decifrar. E é isso o que muito possivelmente é o arquivo 752, o que leva esses personagens a estarem atrás dele, porque é tipo um grande código que só alguém pode decifrar, e esse alguém é o Guy. E é por isso que ele é tão importante nessa trama. Não há uma outra explicativa plausível para ele estar ali, mesmo ele tem uns propósitos. O único que é encontrar a sua mãe. Algo que me chamou a atenção ainda em tudo isso é a questão simbiótica que ela tem com a irmã, como se de alguma forma ela não conseguisse existir sem ela, mas ao mesmo tempo é uma questão muito mais de habilidades do que necessariamente uma a outra. É como se a Ellen fosse o escudo e a irmã dela fosse o grande poder central que une essas duas personagens, que as transforma numa grande arma. E algo que me chamou muita atenção nessa jornada dela, nesses dois episódios, é que
parece que a gente tá olhando uma perspectiva errada do passado. Quem está lá dentro do carro não era a Ellen, e sim a irmã dela. E quem estava correndo para pegar a outra irmã era a Ellen que a gente conhece. Porque a série ela deixa muito claro que ela não quer trabalhar nessa coisa assim. Eu não quero revelar para vocês quem é quem das irmãs. Eu quero deixar isso pro final, pra vocês entenderem o fio da meada. Ou senão ela não existe. Então aí, meu filho, é um grande boom que a série vai trazer e podendo aí revelar ou não que ela possa ser uma possível vilã. Eu não tô confiando na Ellen, apesar de amar muito o Gaspar nessa medida também, mas ainda tô com o pé atrás em algumas coisas. E durante esse percurso todo, né, com a Ellen, a gente também tem uma personagem muito interessante que é a Olive. Gente, que personagem maravilhosa. Eu juro, eu queria muito mais dela em tempo de tela. Que a série tivesse 8 ou 10 episódios para pelo menos tentar explorar essa personagem. Porque pra mim, a nossa Oliver, ela é a chave central de tudo. É ela que vai encontrar esse arquivo e entregar para o nosso Guy. E ele decifrar esse gótico e fazer todas as coisas, toda a verdade ser transbordada e revelada em um piscar de olhos. Pra mim é isso. E é muito louco como ela tá sendo um pouco distanciada e ao mesmo tempo ela vai ganhando um certo destaque à parte e com uma presença maravilhosa, juro. Eu amo muito essa atriz, já vi ela em outros projetos e ela é maravilhosa. O que ela entrega, o que ela faz, meu Deus. Ela tá quase colada com o de protagonismo com esse personagem, não tá tendo. E ainda mais quando a gente tem essa dinâmica dela com ele. Nossa, gente, poxa, tô perdendo uma possibilidade gigante de trabalhar esses dois juntos, mas tô preferindo fazer uma jornada dele muito mais solo, com alguns outros personagens que podem atrapalhar ele no caminho, mas ele não tá nem aí pra olhar isso, porque ele só quer encontrar a mãe e ponto. E é a raiva principal minha é isso, porque o único motivo dele é a mãe. Não importa Talamasca, não importa o que. Apesar de a gente descobrir que tem o 752 está conectado com a mãe, mas é só isso, ele só quer a mãe, pronto. Se ele vai se ferrar, pouco importa. É efeito colateral para encontrar a mãe em ponto final. E eu acho que essa mãe nem tá viva, pra falar a verdade. Foi só maquiada para fazer ele trabalhar com o geral. E continuando aqui, eu quero agora falar das motivações do Jasper. Gente, para mim, as motivações do Jasper é a que mais se complementa com o próprio contexto da série. Ela valida muito os rumos que a série toma e que ela vai levando, sabe? Como se ele tivesse um propósito de guiar o personagem, mas ao mesmo tempo ainda continuar preso em certos ciclos viciosos do qual ele não consegue desprender, e talvez quando ele consiga se desprender disso, ele vai conseguir, né, encontrar mais facilmente as respostas que ele tanto procura, e que não necessariamente vai estar preso ao 752, mesmo que o 752 seja esse grande córtex, né, que contém as respostas de tudo e contém onde a existência de todas as pessoas, todos os seres nesse contínuo espaço-tempo, né? E a gente vai compreendendo também que a Talamasca ela não é algo para equilibrar, mas acho que é algo para causar medo de um possível desequilíbrio possa gerar, né, nessa relação entre humanos e seres. São muito separados, mas vivem tão juntos que quando se chocam há um conflito intergeracional que acaba gerando muito mais confronto do que aproximação de alguma forma. E aí se explica um pouquinho o porquê o nosso Jasper quer tanto destruir a Talamasca, por justamente todo esse ponto à parte. E eu também acho que a partir do momento que a gente tem essa revelação do que ele foi, do que ele é, do que ele pode se tornar a ser ainda, é que ele tá à procura de alguém, à procura de um antigo amor. Ele não tá usando o córtex para destruir, é só uma desculpa para alguém comprar e dar um propósito para a vida dele. No entanto, que na verdade ele só quer encontrar alguém perdido do coven dele. E que, gente, eu fiquei surpreso, porque de fato o nosso personagem ele tem mais de 700 anos. E isso é um fato confirmado.
né, direto ou indiretamente. E ainda por cima, revelado que ele é um híbrido. Ele, além de ser um vampiro, ele era uma outra coisa, seja um druida ou uma bruxo ou algo do tipo, e que tristemente ele matou seu próprio corvo, e não foi alguém que matou, foi ele mesmo que matou, né? Então acho que é muito interessante a gente entender parte da jornada dele, mas não justificar dentro do que ele está contando, porque é só uma falsa verdade para tentar fazer com que o Guy ajude ele de alguma forma. E aqui é que foi mais incrível, esse jogo de traição, que o Guy vai para lá para fazer aquilo outro, né, inventar sua própria história, fazer com que ela funciona para, né, se aliar a ele e achar o 752, e ao mesmo tempo a gente tem o nosso Jasper que tá nisso, tá comprando essa ideia, porque ele quer comprar essa ideia, porque de alguma forma o Guy, ele anima a vida dele, sai dessa monotonia que a vida dele tá tornando, né? Tanto que, né, ele sai do casulo dele e vai pro hotel, né? Então foi uma coisa bem interessante. E algo que me chamou muita atenção nisso tudo é que o hotel, ele revelou uma controvérsia do que já me falado antes. Ou seja, o monólogo dele estava entregando que não é uma destruição, e sim uma vingança do que ele mesmo causou para o coven dele, e de alguma forma ele quer acabar com isso. Mas ele não quer escancarar isso, entendeu? Ele internaliza muito isso para não dar muito na cara alguma coisa ou algo do tipo, porque não faz muito sentido você estar tantos anos sendo vampiro, indo atrás de algo, sendo que é só por encontrar alguém, né? Então tem um propósito ainda maior disso, que é causar um caos, revelando a Talamasca para o mundo. Ou seja, se ele não consegue destruir internamente, então ele vai destruir externamente. É mais ou menos essa ideia que eu tenho ao olhar o Jasper nesses 2 episódios, do que vai levar ele nos últimos episódios e também para o futuro de alguma forma. Como eu já falei, a Talamasca, ela é um meio do caminho entre Entrevista com o Vampiro e As Bruxas de Mayfair, e eu estava totalmente certo, porque aqui nesses episódios o nosso Jasper, ele meio que faz uma referência direta ao que a gente já viu no começo da 2ª temporada de Entrevista com o Vampiro, quando esse personagem vai criando seu próprio exército. Ou seja, por ele ser um híbrido, ele não consegue transformar completamente uma pessoa em vampira. No entanto que ele faz, né, aquele personagem ter sede de sangue e ir atrás das vítimas, se tornando muito mais um monstro do que de fato um vampiro 100%, vampiro como ele poderia ser, e quase parecido como o nosso Lestat, o Armand, o Molloy, o Lois e dentre tantos outros, né? E também como o caso do Burton. Então a gente já entende qual é a verdadeira finalidade dele, é ter um reforço especial para quando for a hora ele usar isso contra a Talamasca, mas algo vai dar errado. E aqui é muito interessante, é que a gente tem um choque entre os mundos, o que é algo muito curioso, porque a nossa Ellen, ela já falou no 3º ou no 4º episódio que se os humanos descobrirem de alguma forma sobre a Talamasca, sobre o que ele faz, ou encontrar o 752, vai ser o fim do mundo, vai ser o cataclismo, vai causar guerra de destruição, toda a parte A4. E é isso que está acontecendo indiretamente. Esse paralelo entre o normal e o sobrenatural mostra exatamente isso. A nossa policial indo por conta própria, investigando e dando de cara direta e indiretamente com o sobrenatural. No tanto que ela foi a única capaz de encontrar o código, o pendrive. Ou seja, todo mundo estava dando votos, sendo que a verdadeira chave de tudo isso está no pendrive esse tempo todo. No entanto que no final é revelado que ele armazena um grande
códigos, uma grande série de códigos, ou seja, muito avançado que nem a polícia é capaz de decifrar, o que significa que o 752 é na verdade um pendrive, que a mãe do Guy pegou, guardou nesse pendrive e só alguém muito especial, parecido com ela, vai conseguir decifrar esse código, que no caso é o nosso Guy. E aqui é muito interessante porque nesses 2 episódios é de revelado indiretamente ali aos pouquinhos que a mãe do Guy, ela além de ser telepata também, ela é um grande arquivo vivo. A gente vê durante o 4º episódio que o Guy consegue acessar uma memória muito profunda daquele personagem. E não só acessar, como guardar para si aquela memória exatamente como ela aconteceu. A vivência, a experiência e tal. No entanto, que é por isso que a gente vê ele se dispersando de todos os remédios. Porque se ele não usar esses poderes, ele vai morrer tentando usar. E é isso que é o mais legal, né? Ele compreendendo aos pouquinhos que, além dessa habilidade, ele pode ser um arquivo vivo de alguma forma. No entanto, que é por isso que estão indo atrás da mãe dele. Porque, além dos códigos, a mãe aguarda outras partes do 752. No entanto, que se a gente achar ela, a gente vai achar as peças que faltam e unir tudo em alguma coisa muito interessante, que eu espero que seja assim, porque meu único entendimento de a gente usar esses personagens, ainda mais com a telepatia do personagem, é justamente trabalhar nesse ponto, tipo como se um druida capaz de guardar e armazenar dentro da sua cabeça toda uma enciclopédia de todas as antigas gerações até agora. Ou seja, a mãe do Guy estava com uma parte e ele agora é responsável por uma outra parte. De alguma forma, eu acho que o Guy ele é imortal, mas ele ainda não está se dando conta disso. Eu acho que futuramente ele pode entender isso de alguma forma. E aqui é onde mora o grande ponto da série. Como trabalhar tudo isso em tão pouco tempo, em tanto poucos episódios, sendo que a série ela nunca demonstrou nenhuma urgência, até porque se faz algum sentido o nosso Guy for fazer o que vai fazer no futuro, a série deveria trabalhar um pouco mais, explorar mais camada disso e não ser tão direta, o que estraga de certa forma, mas ao mesmo tempo potencializa a série de alguma forma para onde ela quer chegar no futuro. Eu acho bem chato isso, mas de alguma forma a série ela consegue dar uma dinâmica melhor em algumas coisas e ainda nos abraçar para um final que vai ficar em aberto, porque como eu já falei, ela não tem uma urgência, ela não tem uma necessidade de falar, terminar de encerrar essa história aqui agora. Ela quer contar uma parte aqui, trabalhar o restante na possível 2ª temporada com a evolução ainda maior dos poderes dos personagens e depois no demais trabalhar ela em algumas outras tramas. É isso mais o meu entendimento dessa série ser de alguma forma vazia, mas com contexto e com histórias. Mesmo com essas histórias, algumas vezes acabam não se conectando tão bem quanto se parece. E uma curiosidade bem interessante sobre esses 2 episódios é que ela envolve um personagem muito curioso que também já apareceu em temporadas de entrevista com o vampiro e foi de potencial importância para ajudar o nosso Molloy, que é o Raglan James, né? Esse cara da Talamasca que trabalha a partir dos seus próprios vieses. E é muito interessante porque esse personagem ele é um dos pontos principais de um dos livros da série de Anne Rice de Entrevista com o Vampiro, que é O Ladrão de Corpos, onde o Lestat e ele acabam de alguma forma trocando de corpos, né? E cada um vai vivendo sua vida, e depois que o Lestat quer eles trocar, ele não quer, o Raglan não quer que isso aconteça. E aqui a série ela vem trabalhando muito essa questão do Raglan encontrar sua própria imortalidade, já deixando claro que a série e os produtores eles não querem trabalhar o personagem dessa forma. Pode no futuro trabalhar? Pode, mas quer trabalhar ele na medida do que a Talamasca é, do que ela se propõe fazer e dentre outras coisas, né? Ajudar o sobrenatural
a manter equilíbrio ou algo ou outro. E aqui é muito curioso porque quando a gente não tem mais esse quarto livro a ser trabalhado no futuro, até porque a adaptação de Entrevista com o Vampiro, ela está deixando claro que ela não vai funcionar com esse livro, o que indica que há grandes fortes indícios que uma quarta ou quinta temporada a gente trabalhe com o Armand, o livro do Armand. E eu não sei o que esperar desse livro, eu não sei o que esperar do que vai ser esse ator, porque ele é maravilhoso. Então, eles querem muito aproveitar as histórias que tem, e esse ator e esse personagem, o quanto ele se tornou algo à parte nesse grande universo e, né, manter esse hype até possivelmente vir a história dele. Pelo menos é isso que eu espero que aconteça. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve no canal, ative as notificações para receberem mais conteúdos. Curtem, comentem e até a próxima. Com o meio do caminho no hockey e no mundo divertido. Mas depois eu volto para encerrar essa grande jornada que é Talamasca, a Ordem Secreta. E tchau!